a 10 por hora e a 15 por hora, e só faltava misturar figo, rim, tudo. Meu Deus, minha filha, você não tem juízo. Se eu me tirar dessa, nunca mais. Porque deserto, uma hora, eu não vi uma casa, só tem aquela montanha. Que eu digo, só as mãos de Deus para fazer uma montanha dessa, viu? Parece que ela subiu depois virava. Só a mão de Deus para fazer. Quando chegou lá, encontramos uns policiais, 2 ou 3 policiais, pegou a placa do carro, aí, como se diz, aí meu coração aliviou. Graças a Deus, para ter um pouquinho de segurança. Porque, irmão, você anda uma hora, só tomando. Aí, quando o policial pegou o nome, deu umas orientações, chegou lá, tem um arraialzinho de venda. E as cadeiras debaixo das árvores, e na casa subiu com o esposo para ir para a montanha, eu para ir para a cachoeira. A cachoeira dá uma volta e passa assim. Aí eu fiquei na debaixo, que é mais pequena, e elas subiram, ficaram 2 horas para lá. E essa aqui, ela não conseguia ir, né? Aí nós ficamos, sei lá, debaixo da sombra. Irmão, Deus prepara coisas incríveis. Aleluia. Eu pensei de estar num lugar desse, e eu vou para lá para trabalhar. Deus nos concedeu aquela casa, deu a oportunidade, a casa para a família, e a gente vai lá, como se diz, ali eu oro, ali eu trabalho, e fico contente. A palavra que o Senhor nos deu, já vou fazer uma pergunta: é possível viver uma vida de comunhão com Deus? É possível viver uma vida de santidade com Deus? É possível viver uma vida assim com Deus? Uma vida de amigo, uma vida de você poder falar com Ele e Ele falar com você. É possível ouvir a voz de Deus? Quem acha que é possível, dê um amém aí. Aleluia. 1 Reis 17 fala do homem chamado Elias. Esse homem apareceu do nada. Todo mundo conhece a história de Elias. Não falo, parece que não fala o nome do pai, de mãe. Só fala, então ali o desdita dos moradores de Gileade, diz Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Você já parou para imaginar a autoridade de Deus, irmão? Ele não falou, nosso Senhor vai expulsar o demônio, para, em nome de Jesus, saia. Quando nós vai repreender a enfermidade, em nome de Jesus. Quando nós vai pedir, Senhor, nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Mas ele não falou em nome de Jesus, nem em nome de Deus, segundo a minha palavra. Ele tinha certeza, ele tinha convicção, que se ele falasse, Deus o escrevia. Aleluia. É possível viver? Tiago falou, 5,17, que ali era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não era um anjo, não era uma pessoa diferente. Ele era aquele homem que fazia todas as necessidades e precisão que um ser humano precisa fazer. Não sabemos qual era o seu dia a dia antes dele aparecer. Não sabemos se ele era cultivador de trigo, do que ele era. Só fala aqui, olha, só fala a palavra. O desdita dos moradores da cidade de Gileade, do povoado de Gileade. De certo ele via, irmão, a idolatria do povo. Ele via que o povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor, tinha quebrado o concerto com o Senhor e tinha entrado na idolatria. Muitas vezes, irmão, você não se fadiga
e não se entristece quando você vê o povo mergulhado no pecado, sem nenhum pingo de temor, sem nenhum pingo de temor e reverência ao Criador dos céus e da terra. Parece que ali estava olhando e vendo, era profeta, era sacerdote, era família, todas desviadas, sem nenhum temor. Aleluia. E parece que ele disse: eu vou colocar minha vida no altar. Eu vou colocar a minha vida no altar, porque quando Deus me der a resposta, eu vou falar com o rei Acabe, eu vou tomar providência e o céu vai mover. Aleluia. Quem já fez voto de colocar a vida melhor no altar? Quem já fez voto de melhorar a sua vida, a sua comunhão com Deus? Se você não fez, irmão, faça um voto de melhorar. Se eu estou desse jeito, pecado não é só idolatria, não. Tem pessoa que vive mergulhado em diversas áreas. Uns é na novela, outros é na mentira, outro é no repórter, e tem pouco tempo para uma vida de comunhão com Deus. Tem pouco tempo para uma vida de comunhão com Deus. Trabalho é necessário. Trabalho é necessário, precisa. Eu já trabalhei tanto que eu desafio quem já trabalhou mais do que eu. Trabalhei tanto que eu desafio quem já trabalhou mais do que eu, de fazer 14, 16 horas por dia. Mas eu fico em Eclesiastes 3: há tempo para todo tempo debaixo dos céus. Agora é tempo de vocês que é jovem estudar, daqui é tempo de trabalhar, daqui vem o tempo de descansar. Mas quando Deus lhe der a oportunidade, como a irmã Alessandra já falou, de estar na casa de Deus, venha para a casa de Deus, venha adorar o nome do Senhor. E parece que Elias, não sabemos quantos anos ele tinha, só sei dizer que mais do que 30, 40 ele tinha, porque ninguém aceitava profeta com menos de 30, 40 anos em diante, não aceitava. E ele colocou a vida dele no altar, quando ele sentiu aquela comunhão. Quem está sentindo uma comunhão com Deus aí, dá uma glória. Quem está sentindo a comunhão com Deus, dá uma alegria, dá uma aleluia. Ou tem pessoa que não tem comunhão, fica, como diz assim, como bebeu, como tomou limão azedo, né? Como parece que matou um e deixou outro amarrado para outro dia. Mas você está na casa de Deus. A palavra do Senhor fala que a alegria no coração formoseia o rosto. Eu estou alegre. 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 É a Bíblia que fala que a alegria no coração, ela formoseia o rosto. Aleluia. Eu estou alegre, mas não dá uma glória. Eu estou alegre, mas não dá uma aleluia. Eu estou alegre, mas não dá um amém. Eu estou alegre, mas não dá um gesto de alegria. Aleluia, aleluia. Quem está alegre, irmão? Ele diz, como diz o pregador de Itacaiana, diz que o Pentecoste, como é a frase que ele fala, como se diz, o Pentecoste não traz, como é que fala? O Pentecoste não traz emoção. Em Pentecoste não traz emoção, mas a emoção não traz Pentecoste. Emoção não traz Pentecoste. Emoção não traz poder de Deus, não. Mas só que o poder de Deus, ela causa emoção. Agora lembrei. O poder de Deus causa emoção. Aleluia. Você viu quando Ana estava orando? Você viu? Lembra quando Ana estava orando? Nem palavra
saía da sua boca, mas estava causando uma emoção diferente. Estava causando uma emoção diferente, a ponto de incomodar o sacerdote. Eu estou sentindo o poder de Deus. Não treme, não fala, não chora, não geme. Que poder de Deus é esse? Nem que seja tremer, nem que seja mexendo com a boca, como Ana, e diz: tem coisa diferente, tem coisa diferente. Agora eu lembrei dessa frase do pregador de Itacama. Olha, emoção não traz Pentecoste não, viu? Emoção não traz Pentecoste não. Emoção não traz poder de Deus não. Só com o poder de Deus ele causa emoção. Uma pessoa cheia do poder de Deus, ele faz coisa incrível. Uma pessoa cheia do poder de Deus, ele salta, ele pula, ele glorifica, ele exalta, porque ele é um ser humano e agora está cheio da graça. Aleluia, aleluia. E Elias fez esse desafio. Elias fez esse desafio. Nestes anos, segundo a minha palavra, eita comunhão gloriosa, nem chuva, nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. Aleluia, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Depois vem a ele a palavra do Senhor dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Aleluia. Deus assinou o que ele falou? Não assinou. Deus assinou. Segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho, e Deus assinou. Seja feito como você falou, Elias. E ainda mais, Elias, deu o endereço. Vai lá, te esconde ali, porque eu tenho ordenado os povos para que te sustentem. Aleluia. Porque nós ficamos preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, como viajar. Por que ficar preocupado se todo o poder está nas mãos do nosso Deus e Ele ordena? Aí nós só pensou, eu vou falar com a minha chefe. Eu preciso de 2 dias antes para descansar, para colocar minhas coisas em ordem. O anjo do Senhor foi lá e falou com a incrédula: você precisa ficar em casa, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Ele manda nos corações, Ele manda na vida, Ele manda na vida do maior bruxo que tiver. Aleluia. Eu tenho medo de falar com o bruxo. Eu tenho medo. Não estou preparado. Mas para Deus tanto faz bruxo, como faz de fé, como faz. Ele vai e fala: fica quieto, porque é o Deus Criador, Pai dos Espíritos, que está ordenando. Aleluia. Essa pessoa já estava tudo preparado. Olha, Elias, você falou, vai, esconde lá junto ao ribeiro de Querite, porque eu tenho ordenado aos povos para que ele te sustente. Existe uma grande polêmica, porque lá em Levítico fala que o povo é imundo. E agora um profeta comer comida trazida pelo animal imundo, irmãos, é imunda no sentido do cuidado de Deus com o ser humano. Mas para Deus botou para Pedro uma visão: não faça tu comum e imunda aquilo que Deus purificou. Mas isso estava mostrando para o gentio. Sim, está mostrando para o gentio: não faça você comum e imunda, desprezando aquilo que Deus purificou. Deus ordenou. Não era louco não, era um corvo árabe, era um corvo assim, não importa.
será árabe, não importa o que é. Importante que ele ouviu a voz do Senhor e teve que levar pão e carne de manhã e pão e carne à noite, e o profeta se alimentar e beber do ribeiro e dormir e falar com Deus, glorificar o nome do Senhor. Ficamos na dependência de Deus. Ficamos na dependência de Deus. Eu gosto muito daquela frase. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Lançar-se sobre o Senhor. Quando a geladeira está cheia, é maravilha. Lançar-se toda a nossa ansiedade ao Senhor. Quando tem uns trocos no banco, é maravilha. Lançar-se sobre o Senhor quando todo mundo está com saúde, é maravilha. Mas quero ver lançar sobre o Senhor é quando as coisas estão fora de controle, é o desemprego batendo, como aconteceu comigo quando nasceu a Rebeca. Me lembro como hoje. Aleluia. Aquela é a da prova. Aleluia. Quando nasceu a Rebeca, internei a Solinha de manhã, vim para casa, vi o telefone da irmã Maria José. Quantos anos a Rebeca tem? 91, 95. Aleluia. Cadê a irmã Maria José? Levanta a mão aí, irmã Maria José. Aleluia. A mulher mais rica do bairro, já tinha telefone. Quando ninguém podia comprar um telefone, ela já tinha. Aleluia. Eu não sei se ela lembra do telefone dela, mas pelo menos no final eu lembro. 81 era o final do telefone dela. E internei a Solinha e voltei para cá. O dinheiro que eu tinha no bolso, se fosse hoje, devia ser uns 15, 20 reais. Se fosse hoje, devia ser uns 15, 20 reais. Só dava para comprar a camomila e o chá de cereja, só os dois pacotes que dava. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha óleo, não tinha mistura, não tinha nada. E era internado. E mais o que? Joel, com alguns anos já, Joel com 9 anos, tinha a Keila com 8, tinha a Késia, parece com 6, e não tinha leite, não tinha nada, e já era internada lá. Como se controlar naquela situação? Pensando nela internada, e ela que nem dor sentiu, pensando porque eu conseguia comer carne. Aí, meu Deus, quando foi lá por volta de meio-dia e pouco, aí Marcelo, o filho da irmã Maria José, veio me chamar. Eu disse, já nasceu. Já nasceu. Deve ser telefone. Não, é que seu Norinho perguntou que a pessoa ia fazer um orçamento para ele. É um amigo meu que é amigo até hoje. Um amigo, já convidei várias vezes para fazer eu vou fazer meu amigo até hoje. E ele falou, toda vez que eu me encontro, tá lá, viu? É no tempo da Rebeca, viu? A sua construção está lá. É no tempo da Rebeca, nunca deu problema. Quando eu cheguei lá, ele disse, que eu quero que você derrube mais ou menos como se fosse isso aqui. Derrube tudo isso aqui, que está tudo, levanta as paredes e vai com uma naja nova e tal. Aí, irmão, as pernas tremiam assim, né? As pernas tremiam. Já veio fazer um orçamento chorando e querendo chorar e tremendo. Eu não posso perder esse orçamento. Eu não posso perder esse orçamento. Como eu sou covarde e medroso. Eu não posso perder o orçamento. Não tem arroz, não tem feijão, não tem açúcar, não tem leite, não tem nada, eu não tenho nada. Eu não posso perder o orçamento. Não sei nem o que eles iam comer de noite. Ela deu alguma coisinha para eles comer bem cedo, antes de se internar, e não sei nem o que eles iam comer de noite. Aí, se fosse hoje, eu ia pedir 15 mil reais para fazer aquela obra.
Se fosse hoje, eu ia pedir uns 15 mil. Aí eu falei, Senaria, eu faço por 7, menos a metade. Aí ele disse, tudo bem. Você já quer o dinheiro já? Quer perguntar se gato quer ser, irmão? Quer perguntar se gato quer ser? Você já precisa de dinheiro? Se o senhor puder, eu estou precisando. Irmão, me deu como se fosse hoje com 3 mil reais. Me deu como se fosse com 3 mil reais. Aí eu fui para o mercado, já recebi telefone que a criança tinha nascido. Aí fui para o mercado, já comprei tudo que podia levar. E quando foi 6 horas era visita, 6, 7 horas era visita. E quando cheguei lá, levei bolacha, levei não sei o que, levei não sei o que, deixaram entrar. Quando chegou lá, ela sorriu assim, onde se arrumou o dinheiro? Onde se arrumou o dinheiro? Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele fará com todo, Ele ordena o esgoto, Ele mandava a fresca lá no rio Querite, Ele faz maravilha na minha e na sua vida. Talvez você esteja preocupado nesse final de ano. Aleluia. Talvez você esteja preocupado nesse final de ano, mas Deus vai preparar, nem que seja o couro. Deus vai preparar, nem que seja o couro, para te abençoar e você agradecer a Deus. Aleluia. Nesta leitura, nós vemos Eli, irmão, sendo alimentado por Deus por 3 vezes. Por 3 vezes. Aqui, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz aqui que ele comia e bebia de manhã e à noite. Aleluia. O tempo passou, o ribeiro secou, e ele agora ouve a voz do Senhor para ir para aquela pequena cidade. Para ir para aquela pequena cidade que Deus já tinha ordenado uma viúva para tratar dele. Aleluia. Se fosse eu saía pulando. Deve ser uma fazendeira. Deve ser uma fazendeira, deve ser uma pessoa preparada. Eu estou aqui agora, há tantos meses, bebendo desse ribeiro, comendo o pão que esses povos têm trazido, e agora eu vou para a cidade. A pessoa, irmão, que anda na direção de Deus, ele não sabe para onde vai, nem sabe o que vai acontecer. Ele está na dependência de Deus. Ele está na dependência de Deus. Ele só recebe a ordem, vai por aqui. O que vai acontecer lá na frente você não sabe. Só ele tem que ter certeza que o anjo do Senhor está ao seu lado. Ele tem que ter convicção que ele está com Deus e Deus está com ele. E agora parece que eu vejo ele pegando aquela estrada, entrando naquela cidade e vai andando, irmão, esperando a voz do Senhor. Ou você pensa que Deus deu o endereço para ele? Vai, e quando chegar na cidade, entra na rua direita, depois pega a esquerda, depois pega a direita, e quando você vê uma casa azul, com portão assim, colonial, bate palma que é ali. Não foi desse jeito não, que anda pela fé, anda na direção de Deus, sem saber o que vai acontecer, só tem que ter certeza que Deus está com ele. Aleluia. O próprio Elias falou assim: em cuja presença eu estou. Aleluia. Eita coisa gloriosa. É quando você tem a convicção que está na presença do Senhor, que está no controle de Deus, que Deus está com você, conforme para João 14, que diz que vem o Pai, vem o Filho e faz morada. Aleluia. E viremos para vós e faremos morar. Tem que ter essa certeza. Mas ele não deu endereço. E agora ele vai andando, vai andando, vai andando. Aleluia. Poxa vida, já entrei lá no começo da cidade. A cidade eu sei que é essa, que ele me falou que é essa.
mas não sei nome de quem é, não sei rua, não sei casa, não sei nada. E vai entrando, quando chega no meio da cidade, nada. Já está, talvez saindo, aí ouvi uma mulher catando graveto de lenha. Quem já viu lenha em cidade? Lugar de apanhar graveto em cidade. Veja o tamanho da cidade que era, que tinha até graveto de lenha, lugar de apanhar até dentro da cidade. Ali ele pede água. Ele pede água. E quando ele pede água, ele agora pede um pouco de pão. Olha a palavra dela. Nem um bocado eu tenho. Vê aqui, apanhei 2 gravetos. E vou fazer um bolo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Aí agora ele escuta a voz de Deus. Apanhei 2 gravetos para fazer um bolo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. A morte estava naquela casa. A morte estava chegando naquela casa. Mas a vida chegou primeiro. Glorificado é o nome do Senhor. A vida chegou primeiro. Faz primeiro um bolo pequeno para mim, porque assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não vai faltar, a farinha da panela não vai faltar, até que dê chuva sobre a terra. Aleluia. Pode a morte querer entrar na tua casa, mas só vai entrar na permissão de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, no controle de Deus, e para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Para o nome do Senhor ser glorificado. Agora, nós vemos aqui, irmãos, nesta mesma casa da viúva, desta cidade de Serepate, nós vemos que o filho daquela mulher adoece. Ela chega para ele e diz: tu vieste colocar a minha iniquidade perante o Senhor? Tu vieste colocar a minha iniquidade em memória diante de Deus? O que está acontecendo? Meu filho está morrendo. Meu filho está morrendo. Me dá o teu filho. Diz a palavra que ele se mediu sobre aquele rapaz. Não tinha mais fôlego, não tinha mais esperança, já estava morto. Mas quando a vida chega, pode acontecer o que acontecer. É como o Senhor ordenou para Lázaro: vem. Vem. E diz a palavra que o espírito dele voltou. O espírito dele voltou. O espírito dele voltou. E agora ele pega aquele menino, entrega a sua mãe, dizendo: vê que teu filho vive. Ela agora reconhece e diz: reconheço de verdade. Reconheço de verdade que o Senhor é o homem de Deus. Que eu e você, igreja, possamos viver neste século, neste mundo, como diz a palavra, como diz o apóstolo Paulo, de não ter do que se envergonhar, que não dê escândalo, nem a judeus, nem a grego, nem a igreja de Deus. Eita, quanta vergonha! Tem pessoa que, como apresentar? Como ver que é um homem de Deus? Como ver que é uma mulher de Deus? Mas a recomendação é esta: para se apresentar de forma que não dê escândalo, nem a judeus, nem a grego, nem a igreja de Deus. Aquela mulher reconheceu, aquela mulher viu. Agora veja que o Senhor é o nome de Deus, glorificado é o nome do Senhor. Não dá para ir muito além. Quando ele agora tem que se apresentar a Acabe, quando já está vencendo por 3 anos e meio, a fome está escassa, está tremenda.
A fome, irmão, está tremendo. Irmãos, nós passamos uma época, quase 2 anos de seca lá no Nordeste, quando eu tinha, acho que uma faixa de 15 para 16 anos. Para mim foi ontem. Irmão, meu pai era empregado de carteira assinada, ganhava um salário mínimo, de 15 para 16 anos. E então, toda semana, esse dia por semana, lembro como hoje, 25 conto. 25 conto, naquela época. Irmãos, era triste, viu? Era triste. Tinha lugar que as invernadas era com isso aqui, ó. Só tinha os tocos dos capim. Mas Deus, como eu falei, que Deus abre porta, Deus dá meio. Irmão, tinha matas e matas. Meu pai inventou de fazer a cuca. Quem sabe o que era a cuca? Ninguém sabe. Cuca, tem um ali que sabe. Meu pai inventou de fazer a cuca e colocava lá, ainda tinha uma pocinha d'água lá no meio das matas. Irmãos, tinha dia de nós ir bem cedo lá ver lá, trazia 15, 20 nambu que caía naquela lagoa. Trazia 15, 20. Mãe tinha um tacho assim, ó, salgada. Nambu é um franguinho grande, né? Um franguinho médio. Não tinha farinha, não tinha nada, mas quem quisesse comer carne com sabor e beber água, tinha. E tinha pessoa que não tinha essa ideia, não teve essa revelação. Pai de família passava 6 meses e 8 meses sem ter um dia de serviço, sem ter nada, e se tacava por aqueles matos para procurar bicuri. O que meu pai ganhava dava para nós passar até a semana. Mas como tinha família assim, primo e tio, ia lá em casa, como que ia fazer? Minha mãe tinha que dividir com um primo, com um sobrinho lá, e pegava, quando era na sexta-feira, na quinta-feira de noite acabava a farinha, acabava tudo, ficava sexta-feira todinha sem ter o que comer, ou comia uma carne assada quando tinha, de nambu, ou porque meu pai só ia chegar 2 horas da tarde, acabava na quinta, meu pai só ia chegar na quinta, no sábado à tarde, 2 horas da tarde, com alguma farinha. Eu nem vou falar como era o nome da farinha hoje, que você pensa que é uma palavra. Farinha de mandioca, mas o nome era outro. Irmãos, como eu falei, dava o que se mãe prendesse assim, dava para passar a semana. Mas tinha primo, tinha sobrinho, que passava lá todo dia. Mas o nosso Deus, irmão, o nosso Deus é aquele que cuida dos seus, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus tempos, Ele cuida, e a crise passou, e o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado, e tudo isso passou. Graças a Deus. Aleluia. Você que está passando, que está lá no Ribeiro de Querite, você que está hospedado na casa da viúva, sai daqui, este dia vai passar, o cativeiro vai mudar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. A primeira vez ele foi alimentado pelos povos, a segunda na casa da viúva, e a terceira depois que ele desafiou os 450 profetas de Azera e os 400 de Baal. Aleluia. O Senhor levou ele outra vez para ser sustentado pelos anjos. Não tema, não se preocupe, porque o nosso Deus vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. Tenha uma semana abençoada, tenha um final de ano abençoado, e Deus não vai deixar faltar a farinha da panela e o azeite da botija, porque Ele é Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
a Deus. Deus abençoe, pastor.